Como se comporta a elite do nosso país? Pensem em alguns exemplos mais ou menos recentes, como esse, ou então como esse, ou ainda como esse. O primeiro livro que eu escolhi para comentar com vocês se chama A Elite do Atraso, do sociólogo brasileiro Gessé Souza, onde ele faz um raio-x do abismo social que divide os diferentes grupos sociais brasileiros. E aí eu resolvi abordar o tema que eu coloquei aqui no título, né, para a gente pensar um pouquinho juntos sobre as principais ideias ligadas a esse tema nesse livro. Lembrando que, obviamente, vários outros temas poderiam ser levantados, e até pretendo levantar pelo menos mais um em outro vídeo que está presente aqui na obra. A primeira coisa que eu notei aqui é que ele faz, ao fazer esse raio-x, né, ele apresenta 4 grupos sociais básicos aqui no Brasil. Né? E aí ele apresenta pra gente a elite do dinheiro, né, as classes médias e suas frações, né, a classe trabalhadora precária e o que ele veio chamar de ralé dos brasileiros. Ou seja, a gente vai perceber ao longo do vídeo, e a gente percebe ao longo do texto um tom meio hiperbólico, soa exagerado pra gente, mas ele explica bem por que ele considera a camada mais localizada na base da pirâmide social brasileira. E qual é a raiz dessa nossa famigerada desigualdade social? A escravidão. Esse universo escravista criou o que o Gessé Souza chamou de ralé brasileira, que é composta por grupos de negros e mestiços. Eu já mencionei que eu não gosto muito do termo mestiço, mulato, que o autor usa recorrentemente, mas é importante a gente perceber que são exatamente esses grupos que são marginalizados socialmente, mais marginalizados. Algumas pessoas podem até perguntar, mas existem negros pobres também. Sim, mas o Gessé chama atenção para algumas coisas importantes, como, por exemplo, o fato de que o preconceito de raça e de classe estão juntos na imagem do negro, ou seja, é o negro o principal alvo dessa marginalização social. Né? E vale lembrar também que, infelizmente, até o dia de hoje, a população negra é a população mais pobre, como vocês podem ver em algumas estatísticas como essa. Então, o Gessé também fala sobre, pensando historicamente a trajetória dessa ralé, né, brasileira, como o negro, principalmente o negro após a abolição de 1888, né, como o negro é marginalizado socialmente, mesmo depois de não ser mais considerado oficialmente escravo. Né? E aí ele fala um pouquinho sobre o projeto de imigração no Brasil do final do século XIX, do século XX, né, o modo como deu preferência a trazer brancos europeus, imigrantes, os italianos são bons exemplos disso, né, e como o negro já chega com desvantagem dentro desse novo campo competitivo que se forma aqui com a chegada e a implantação e o avanço do liberalismo no Brasil. Então vale refletir também sobre isso. Das elites escravocratas até as elites do Brasil contemporâneo, a gente pode perceber um certo mandonismo, um certo autoritarismo e até um certo abandono e também um certo desprezo pelas camadas populares. E isso pode ser observado com alguns exemplos que a gente viu. Né? Mas eu acho que uma das coisas que mais chama atenção na análise do Gessé é a análise que ele faz sobre as classes médias. Né? São essas classes que ele diz que compartilham, né, e protegem as elites. Né? Compartilham, na verdade, algumas ideias, alguns valores, inclusive alguns preconceitos, muitos desses preconceitos, inclusive, que estão chegando às camadas populares devido ao advento da internet. Né? Então, a classe média é vista como um elemento importante para entender quem é a elite brasileira e como ela se beneficia. E aí, analisar a classe média é algo bem interessante. Toda classe privilegiada precisa legitimar o seu poder. E a classe média é uma grande aliada nisso em relação às elites, né, e a si própria também.
né? O Gessé fala que a classe média tende a se justificar para cima e para baixo. Em que sentido? Para as classes altas, para as elites, a classe dominante, a classe média tende a usar um discurso liberal moralista, como por exemplo a anticorrupção, que é sempre seletiva, né? E também um discurso para baixo, voltado para as camadas populares, que é de crítica ao que eles chamam de populismo, que é um termo polifônico com vários significados, mas que tende a ser, se um determinado governante faz algo que agrada às camadas mais pobres, então ele quer se beneficiar disso, ele quer agradar, iludir os mais pobres. Uma outra coisa que o Gessé fala também é de que a classe média tende ao auto-engano. Em que sentido? Muitas vezes ela se acredita, né, parte dessa elite, por compartilhar de certos valores com a elite, né, e muitas vezes cai na falácia da meritocracia, a tão falada e famigerada meritocracia. A meritocracia faz com que as pessoas acreditem, né, que talvez o mérito seja suficiente para a ascensão social. Obviamente, eu acredito que o mérito é importante para conquistar várias coisas na vida, mas pensar que o mérito é suficiente, né, para a ascensão social de qualquer pessoa, independente de sua posição social, é de uma ingenuidade tremenda. Então, pensar que a classe média tende a compartilhar esse imaginário, é porque ela geralmente não tem consciência do seu próprio lugar, né, social. Como assim? Geralmente a classe média ela tende a dar mais espaço, por exemplo, e mais tempo para os seus filhos estudarem, né, ou então conseguem ter mais capital, o que é chamado de capital econômico, ou seja, tendem a ter mais dinheiro, renda, salário, aposentadorias, específico pensões, enfim, né? Tem também um capital cultural, ou seja, a classe média tende a acumular um grupo de saberes que é socialmente valorizado, né? E também um capital de relações pessoais, que nada mais é, como posso dar um exemplo, do QI, que indica, né? Ou seja, a classe média não se vê como classe privilegiada e não gosta, muitas vezes, do discurso do privilégio, né? Então, pense, se você se identificou com essas questões, né? Pense que o tom aqui não é acusatório, e sim uma chamada para uma reflexão. Acho que a elite do atraso pode ser uma chamada para a reflexão. Não se trata aqui de ver as elites ou a classe média como vilãs da nossa sociedade, mas perceber que muitos setores desses grupos sociais tendem a agir em benefício próprio, né? E que a gente não se trata de acusar, atacar determinados setores, mas sim de refletir, ou seja, a ideia é a gente trocar algumas ideias para pensar um pouquinho sobre o nosso lugar social. E acho que o Gessé pode nos ajudar a ver com um pouco mais de criticidade alguns aspectos do mundo que nos cerca. Quero agradecer quem ficou aqui para assistir o vídeo até o final. Desculpe qualquer tipo de demora, se eu me alonguei. A ideia é explorar apenas um tema. Se você tem alguma ideia para acrescentar, alguma crítica construtiva, enfim, agradeço. Desculpe qualquer amadorismo do vídeo. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos temáticos que eu pretendo fazer com esse livro e com alguns outros que eu tenho lido recentemente. Até lá!